Ok, meus queridos alunos do sexto ano, estamos aqui para mais um vídeo. E este vídeo a gente vai ver sobre divisibilidade, né? E os critérios de divisibilidade, ok? Então nós temos aqui múltiplos de um número. Seja o produto 2 vezes 7, que é igual a 14, então nós temos o seguinte: 2 vezes 7 é 14. Dizemos que o produto é o múltiplo de cada um dos fatores. Quem é o produto? Neste caso aqui, o produto é 14, certo? 14 é o produto. Quem são os fatores? O 2 e o 7, ok? Estamos entendidos aí, né? Assim, ó, 14 é múltiplo de 2. 14 é múltiplo de 7. Ok, gente? Vamos lá, vamos dar continuidade. Conjunto dos múltiplos de um número natural. Para obter o conjunto dos múltiplos de um número natural, basta multiplicar esse número pelos elementos do conjunto dos números naturais. Exemplos. Aí veja só. Obter o conjunto dos múltiplos de 5 é fácil. Veja só. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5, vou multiplicando pelos números naturais, sempre começando com 0. Então nós temos aqui 5 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 5 vezes 3 é igual a 15. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, esses números daqui, desse retângulo aqui vermelho, ó, 0, 5, 10, 15, 20, e o próximo 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, são os múltiplos de 5. Então, de 5 em 5, então você multiplicando pelos números naturais a partir do 0. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. Iniciaremos, indicaremos por múltiplos de 5, ó, m e um 5zinho, eu geralmente coloco dentro do parênteses esse número 5, o conjunto formado por todos os múltiplos que são de 5, certo? Então, a gente indica dessa forma aqui, ó, para ficar bem mais claro. Veja bem, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui na caneta. Aí veja só, eu vou colocar aqui na caneta. Aí veja só, como é que a gente vai indicar os múltiplos de 5? M, que representa múltiplos, entre parênteses aqui pequenininho eu coloco 5, certo? Ó, e vai ficar da seguinte forma: eu abro chaves e começo a multiplicar. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Vírgula, reticência, porque é infinito. Fecha as chaves. Ok, gente? Então fica desse jeito aqui. Olha só. É infinito o conjunto dos múltiplos de um número qualquer. É infinito. Diferente de 0. Ok? Tem que ser diferente de 0. Aí veja só. Não se esqueça. O 0 é múltiplo de qualquer número natural. Então sempre vai. Os múltiplos de um número sempre vai iniciar com 0. Certo? Todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo. Todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo. Certo? O único múltiplo de 0 é o próprio 0. Então 0 só tem 0. Porque 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1. Aí você vai multiplicar. 1 vezes 0, 0. Sempre vai dar 0. Certo? Então só tem um conjunto. É um conjunto unitário. Só tem um. Ok? Vamos adiante. Divisibilidade. Divisores de um número. Então a gente viu os múltiplos e agora a gente está vendo os divisores. Quando um número é múltiplo de outro, este chama-se divisor do primeiro. Certo? Este chama-se divisor do primeiro. Exemplo. Ó, é múltiplo de 8. Vamos ver. Então vamos aqui encontrar 8. 1 é divisor de 8, certo? Porque eu posso dividir 8 por 1.
não entra o 0 aqui, porque eu não posso dividir 8 por 0. É impossível. Então a gente começa com 1 aqui. 8 dá para dividir por 1? Dá, muito bem. 8 dá para dividir por 2? Dá, muito bem. 8 dá para dividir por 3? Não dá, por isso que ele não está aqui. 8 dá para dividir por 4? Dá, muito bem, ele está aqui. 8 dá para dividir por 5? Por 6? Por 7? Não, só vai dar por ele mesmo. Certo? Então, 1 é divisor de 8. 2 é divisor de 8. 4 é divisor de 8. E 8 é divisor de 8. Muito bem. Certo? Então, veja só. O conjunto dos divisores de um número, veja. 8 dividido por 1 vai dar o próprio 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 8 dividido por 3 não tem. Então, por isso que o 3 não entra. 8 dividido por 4 dá 2. Então, o 4 entra. 8 dividido por 5? Não. Por 6 não. Por 7 não. Por 8 sim. Então, os divisores de 8, veja só. Os divisores de 8 é 1, 2, 4 e 8. Né? Eu sempre gosto de colocar também aqui entre parênteses, só para organizar. Questão de organização. Nota. Na divisão, exatamente quer dizer resto igual a 0. Então, todos esses números aqui, se a gente for dividir por 8, o resto vai ser 0. Ok? Estamos entendidos, né? Vamos lá. Agora vamos para os critérios de divisibilidade. Vamos estudar algumas regras que permitem verificar, sem efetuar divisão, olha só, sem efetuar divisão, se um número é divisível por 8. Olha, por outro, desculpa. Se um número é divisível por outro. Essas regras são chamadas de critério de divisibilidade. Então, vamos lá. Vamos começando por 2. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isto é, quando ele é um número par. Certo? Então, foi um número par, ele é divisível por 2. Beleza? Aí tem alguns exemplos. 536 é divisível por 2, pois termina em 6. É um número par. 243 não é divisível por 2, pois termina em 3. Esse 243 é um número ímpar. Não termina nem em 0, nem em 2, nem em 4, nem em 6 ou em 8. Certo? Então, entendemos aí quando é que um número é divisível por 2. Quando ele é par. Muito bem? Vamos para o próximo. Por 3 agora. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Vamos entender. Olha o exemplo aqui. 267 é divisível por 3 porque a soma, olha só, 2 com mais 6, 8, 8 com mais 7 dá 15, certo? 15 é divisível por 3. Você já pode somar mais aqui. 1 com mais 5, 6. 6 dá para dividir por 3. Beleza. Então, 267 é divisível por 3. Olha outro número aqui. 2538 é divisível por 3. Ó, porque a soma, vamos somar. 2 com mais 5 dá 7. 7 com mais 3 dá 10. 10 com mais 8, 18. Ó, 18 é 1 e 8. Se eu somar os dois, 1 com mais 8, 9. 9 dá para dividir por 3. Então, esse número todinho aqui, dos 2538, é divisível por 3. Certo? 1342 não é divisível por 3. Porque, ó, veja a soma. 1 com mais 3, 4. 4 com mais 4, 8. 8 com mais 2, 10. 10 não dá para dividir por 3. Se eu somar 1 com mais 0, dá 1. 1 não dá para dividir por 3. É por isso que a letra C, 1342, não é divisível por 3. Só quando a soma dos seus algarismos, seus valores absolutos de seus algarismos, é divisível por 3. Certo, gente? Quando a gente somar e der um número divisível por 3, aí sim, esse número todo é divisível por 3. Vamos para o próximo. Quando que um número é divisível por 4? Olha só. Um número é divisível por 4
quando os dois últimos algarismos forem 0 ou formarem um número divisível por 4. Olha o exemplo. 500 é divisível por 4. Por quê? Termina em 0, 0. Beleza? Olha a letra B. 732 é divisível por 4. Por quê? Ó, não termina em 0, 0, mas termina em 32. Os dois últimos. 3 e 2. 32. 32 dá para dividir por 4. Então, 732 também vai dar por 4. 813. Ó, 13 não é divisível por 4. Então, esse número aqui não é divisível por 4. Certo, gente? Então, só quando termina em 0, 0 ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Beleza, gente? Vamos lá, vamos continuar. Quando que um número é divisível por 5? Esse aí é muito fácil. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. E tchau. Fácil, fácil assim. 780. Terminou em 0, dá por 5. 935. Terminou em 5, dá por 5. 418. Não terminou nem em 0 e nem em 5. Então, não é divisível por 5. Ok? Fácil, fácil assim. Vamos lá. Quando que um número é divisível por 6? Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então veja só, se o número é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Vamos ver aqui o exemplo. 312. Então já dá por 2, porque ele é par. Vamos ver se dá por 3. 3 com mais 1, 4. 4 com mais 2, 6. Então dá por 3 também. E logo, esse número aqui dá para dividir, é divisível por 6, ok? Olha só, 724, beleza, dá por 2 porque ele é par. Agora vamos somar. 7 com mais 2, 9. 9 com mais 4, vai dar quanto? 13. 13, 1 e 3, não dá por 3. Né? Porque 13 não dá para dividir por 3. Então, esse número aqui não é divisível por 6. Certo? Porque dá por 2, mas não dá por 3. Tem que dar pelos dois ao mesmo tempo. Ok? Quando que um número é divisível por 8? Um número será divisível por 8 quando termina em 0, 0, 0. Ou seja, quando termina em 3, 0. Ou quando os números formados por seus 3 últimos algarismos à direita, ou seja, os 3 últimos números, for divisível por 0. Olha só, 3.000 é divisível por 8. Por quê? Porque termina em 0, 0, 0. Agora, 7.524 é divisível por 8? Pois 524 não, desculpa. 520. 7.520 é divisível por 8? Porque se eu for dividir 520 por 8, a divisão vai ser exata. Então, 7.520 vai ser divisível por 8. Certo? 34.118. Olha só, não termina em 0, 0, 0. Não é divisível por 8 porque 118 não dá para dividir por 8. Certo, gente? Então deu para entender aí, né? Vamos lá, vamos continuar. Quando que um número é divisível por 9? Olha só, ele é divisível por 9 quando a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos, dos seus valores absolutos de seus algarismos, quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. Parecido com o 3, né? Igualzinho o 3, só que no 3 tem que ser divisível por 3 e aqui tem que ser divisível por 9. Vamos dar um exemplo. 2.538 é divisível por 9. Por quê? 2 com mais 5, 7. 7 com mais 3, 10. 10 com mais 8, 18. 18, 1 e 8. Dá 9. Dá para dividir por 9? Dá. E o 18 dá por 9, né? Então deu para entender aí, né? Quando a soma é divisível por 9. Ok? A soma dos seus algarismos. 7.562 é divisível por 9? Vamos ver se é. Olha só. 7 com mais 5 dá 12. 12 com mais 6 dá 18. 18 com mais 2 dá 20. 20 não dá para dividir por 9. Logo, 7.562
não é divisível por 9. E quando que um número é divisível por 10? Fácil, né? Quando termina em 0. Terminou em 0, dá para dividir por 10. Exemplo, 1870 é divisível por 10? Sim, terminou em 0. 5.384 não é divisível por 10, pois não termina em 0. Ok, gente? Então vamos ver aqui um resumão aqui, para a gente finalizar isso aqui. Olha só relembrando, são os principais aqui. Por 2, quando termina 0, 2, 4, 6 ou 8. Isto é, quando é par, certo? Aí o número é divisível por 2. Por 3, quando a soma de seus valores absolutos de seus algarismos, quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Beleza, certo? 4. Quando é que ele é por 4? Quando os dois últimos algarismos forem 0, ou seja, quando terminar em 0, 0, ou formarem um número divisível por 4, os dois últimos algarismos do número. Por 5, quando termina em 0 ou em 5. Por 6, se for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, é por 6. Por 9, mesmo jeito, quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. E por 10, quando termina em 0. Ok, gente? Então, vou ficando por aqui. Esta é mais uma aula. Assistam devagarzinho, certo? Prestem atenção, ok? Dê pausa se for preciso. Anotem as dúvidas e na sala de aula a gente discute as dúvidas que vocês anotarem, ok? Um abraço para todos e fiquem com Deus.